Bom, pessoal, um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre fraude nas pesquisas eleitorais. E aí o pessoal me perguntou, por que a justiça não faz nada nesse caso? A questão é a seguinte, tem uma lei brasileira que indica que toda pesquisa eleitoral tem que ser registrada na Justiça Eleitoral. E nesse registro, a pesquisa eleitoral tem que indicar qual que é o intervalo de confiança. O intervalo de confiança nada mais é do que aquela estimativa que a pesquisa obteve, mais ou menos aquela margem de erro. Essa faixa de valor é o intervalo de confiança. E isso tem que ser registrado junto na pesquisa eleitoral. Aqui tem um exemplo, né, de uma pesquisa do Instituto IPEC, onde ele indica que 2% para mais ou para menos, que é aquela margem de erro, para uma confiança de 95%. O problema, como eu falei naquele vídeo anterior, é que nem o Instituto cumpre isso, pelo menos nem o Instituto que eu saiba cumpre isso. A margem de erro que eles realizam é muito superior a isso, porque essa margem de erro seria o caso de uma pesquisa com amostragem aleatória. E a amostragem deles não é aleatória. É o que a Márcia Cavallari aqui chama de pesquisas probabilísticas. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Ela era diretora do IBOP em 2014, hoje ela é uma das sócias do IPEC, do Instituto IPEC. As pesquisas que nós fazemos não são probabilísticas. Então, margem de erro só se calcula com pesquisas probabilísticas. Todos os institutos no Brasil trabalham com amostragens por cotas. Por cotas não há literatura que se permita calcular margem de erro. Por que nós temos que falar de margem de erro? Porque tem uma legislação eleitoral que foi feita pelo Legislativo, onde escreve que para regular as pesquisas têm que falar qual é a margem de erro. Como a Márcia Cavallari coloca aqui, realmente tem uma lei que exige que o intervalo de confiança seja registrado. A questão é que essa lei ela não estipula como esse intervalo de confiança tem que ser registrado, nem estipula limites. O Instituto de Pesquisa poderia dizer o seguinte, a minha amostra ela não é aleatória, por conta disso eu não consigo calcular um intervalo de confiança definido. E a pesquisa ela tem aí como estimativa uma proporção, mas a proporção verdadeira pode estar em qualquer valor entre 0 e 100%. O problema é que se o Instituto de Pesquisa faz isso, a credibilidade da pesquisa dele vai lá para baixo, né? Quem que vai dar ouvidos a uma pesquisa que a proporção verdadeira de pessoas que têm interesse em votar naquele candidato vai de 0 a 100%? O problema, pessoal, é que essa mesma lei, ela diz que pesquisas registradas de maneira fraudulenta, isso constitui crime. Como nenhum dos institutos, pelo menos os que eu pesquisei, entrega o intervalo de confiança que eles dizem que a pesquisa entrega, isso constitui fraude, pessoal. E quem deveria monitorar isso, o poder de polícia dentro do direito eleitoral, é da Justiça Eleitoral. Bom, a Justiça Eleitoral, mesmo diante dessa fraude explícita, não tem tomado atitude. Pelo menos eu não sei de nenhuma atitude da Justiça Eleitoral nesse sentido. E aí eu tomei uma seguinte iniciativa hoje. Eu fui no Ministério Público e fiz um registro de uma denúncia de irregularidade nesse processo de avaliação do registro. Tá? De maneira geral, o que eu pedi para o Ministério Público é de que ele intervenha e que ele faça, que ele recorra à Justiça Eleitoral para que a Justiça Eleitoral cumpra a função dela, que é de garantir que a lei seja cumprida. Os institutos não estão cumprindo a lei, eles estão incluindo uma margem de erro que não é verdadeira. E isso não pode acontecer, pessoal. A gente não pode continuar com essas pesquisas eleitorais que são fraudulentas com um aspecto de uma pesquisa científica. Aquilo ali, aquela margem de erro não é verdadeira, aquele intervalo de confiança não é verdadeiro e essas pesquisas não deveriam ser divulgadas dessa maneira, tá ok? Vamos lá, eu coloquei aqui as referências, eu vou deixar as referências aqui na descrição também. Um grande abraço e até a próxima.